Olá, meus pontos de paz, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não é subscritor, subscreva o canal, acione o sininho das notificações que o canal está de volta. Desde já peço desculpas pela minha ausência. Tinha como prioridade outras atividades, então não tinha como implementar o meu cronograma das gravações dentro da minha rotina ou dentro das minhas atividades. O que precisamos saber para termos sucesso nas nossas relações interpessoais, primeiramente, temos que ter o domínio do autoconhecimento. Um ser humano sem o domínio do autoconhecimento, ele tem dificuldades em ter relações interpessoais. E o principal que nós temos que conseguir alcançar é a nossa inteligência emocional. Então, para alcançarmos essa inteligência emocional, é necessário dominarmos o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a base para o sucesso das relações interpessoais e para alcançarmos a nossa inteligência emocional. Queria trazer aqui rapidamente um resumo, né, sobre o tema emoções. Sobretudo, é sempre bom percebermos o que é saúde mental e percebemos o que são emoções e como é que elas se dão, como é que elas se formam, não é? Afinal, o que é saúde mental? Como poderá o indivíduo com saúde mental e o indivíduo que não tem a saúde mental? Esta é a dúvida de muitas pessoas, então vamos aqui definir o que é o indivíduo com saúde mental e o que é o indivíduo sem saúde mental. O indivíduo com saúde mental é aquele que é capaz de exercer todas as suas atividades, ok? Sejam pessoais, sociais, profissionais, sem qualquer prejuízo, ou seja, ele não tem prejuízo nas suas atividades psicossociais, ok? E é um indivíduo capaz de lidar de uma forma positiva com as frustrações que vão surgindo diariamente. Então, este indivíduo é considerado um indivíduo com saúde mental. Eu sou capaz de exercer as minhas atividades pessoais, profissionais, sociais e sou capaz de gerir de uma forma positiva as minhas frustrações que vão surgindo ao longo do dia. O indivíduo sem saúde mental é o oposto. Ele tem prejuízo em exercer essas atividades, ou seja, ele tem limitações em exercer normalmente essas atividades porque haverão limitações a nível emocional, não é? E a nível social. Então, este indivíduo que não tem saúde mental, ele vai ter prejuízo constantemente ou frequentemente nessas atividades psicossociais, ok? Então, ele não vai ser capaz de gerir as suas frustrações de uma forma positiva, vai sempre levar essa frustração para algo sempre maior ou para um caminho sempre mais longo ou profundamente aquela frustração. Ao invés de ele ver formas de sair dela, ele vai ver formas de aprofundar nessa frustração. Então, é uma grande diferença entre o indivíduo com saúde mental e o indivíduo sem saúde mental. É claro que o indivíduo sem saúde mental, se não tiver um acompanhamento, se não tiver uma orientação certa, ele pode vir a adquirir um distúrbio emocional ou um transtorno mental. Então, é sempre bom procurarmos saber, não é? Fazer uma autoanálise para saber em que nível está a nossa saúde mental e como nós estamos em termos de saúde mental. Então, o profissional sempre é importante de saúde mental, seja o psicólogo clínico, o psiquiatra, entre outros. É sempre importante procurar esses profissionais para sabermos como anda a nossa saúde mental e assim eles poderem nos dar a orientação certa. Diariamente somos expostos a várias situações que causam em nós reações e emoções, sejam positivas ou negativas. Afinal, por que as emoções acontecem? Por que elas surgem? Por que muitos de nós, ou a maioria das pessoas, não conseguem controlá-las? Não conseguem compreendê-las? Então, para conseguirmos dar essa resposta, temos que saber o porquê que elas surgem. As emoções, elas são respostas químicas e neurais que surgem, não é, ou desenvolvem-se a partir do momento em que o nosso cérebro capta um estímulo externo ou ambiental, ok? O tipo de estímulo que o nosso cérebro vai captar é o tipo de reação de emoção que ele vai
vai despertar ou desenvolver em nós, ok? Então, quando o nosso cérebro capta um estímulo externo ambiental, ou seja, ele negativo ou positivo, desencadeia em nós um tipo de emoção. Se ele captar, não é, um estímulo ambiental, não é, uma situação de ameaça, uma situação negativa ou de frustração, então o cérebro desperta e desenvolve logo um tipo de emoção. E esse tipo de emoção vai ser negativa porque o impacto também que aquele estímulo trouxe para nós é negativo. E o mesmo ocorre com um estímulo, né? Quando o cérebro capta um estímulo ambiental positivo, não é? E desenvolve em nós também uma emoção positiva, ok? Então as emoções formam-se nesse âmbito, E as mais conhecidas que nós soubemos, a alegria, a raiva, a tristeza, não é? As mais conhecidas, né? As que estamos habituadas, mas existem uma característica própria para conseguirmos perceber como funciona a emoção. A emoção, não é? Ela tem níveis. Temos o primário, o secundário, ok? E temos o do fundo, ok? Então, as emoções primárias são aquelas mais visíveis, mais perceptíveis. Quando estamos tristes é visível, quando estamos zangados é visível, quando alguma situação, alguma frustração está a nos trazer algum impacto emocional é visível, né? Esse tipo de emoções nós podemos considerar primárias. Já as emoções secundárias, não é? Elas são aquelas pouco perceptíveis, são aquelas emoções, não é, que nem sempre as pessoas percebem ou a pessoa que está próxima a nós percebe. No caso, o nervosismo, o sentimento de culpa. Então, são emoções secundárias porque elas têm uma pouca percepção no âmbito social ou diante da visão de uma outra pessoa. As emoções de fundo são aquelas não perceptíveis. Podemos falar da calma, a tranquilidade, a fadiga. São aquelas que são mais internas e que dificilmente o outro vai perceber, a não ser que eles venham dialogar conosco e nós exteriorizamos aquilo que estamos a sentir. Então são mais internas. Essas são as emoções de fundo. Então nós temos as primárias, que são as mais perceptíveis, as secundárias são as pouco perceptíveis e as de fundo, que não se percebem se a pessoa não dizer ou não dialogar com uma outra pessoa. Então esta é a diferença e são os níveis de emoções que nós temos que conhecer. Ou seja, até que ponto essas emoções são saudáveis ou não? Elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa saúde. Nós precisamos das emoções para viver, para sobreviver e para termos o domínio, não é, do nosso ambiente e das nossas relações interpessoais. Quando estas emoções estão constantemente em alerta, ou seja, estão em flutuações constantes, isso pode ser um alerta ou um sinal de que há ali um distúrbio de humor. Então é muito importante percebermos até que ponto essas emoções nos ajudam e até que ponto elas podem nos prejudicar. Então temos que ter esse domínio. Com isso concluímos e compreendemos que o ciclo das emoções é muito complexo e que elas vão sempre trazer-nos uma reação. Todo pensamento gera uma emoção, o estímulo ambiental gera uma emoção, ok? E essa emoção vai gerar um sentimento e esse sentimento vai gerar uma reação ou um comportamento. Então é muito importante termos esse domínio e para além disso, para nós conhecermos as nossas emoções e como funciona o nosso estado emocional, temos que ter o domínio do autoconhecimento. Para termos o domínio do autoconhecimento, é importante lembrarmos que estamos aqui, nós profissionais de saúde mental, para então auxiliar-vos, que também é o objetivo deste canal. Eu volto com um outro tema e volto com cartas para responder, ok? Meus pontos de paz. Agradeço por estarem atentos ao meu canal. Subscrevam, acionem o sininho das notificações para quando eu colocar um novo vídeo ou uma nova informação, vocês receberem. E não se esqueçam de deixar o joinha.